Paz do Senhor Jesus. Parece que agora é moda falar o nome do Senhor em vão. As pessoas praticam coisas que não é de Deus em vários setores da sociedade e falam graças a Deus por coisas que Deus abomina. Então as pessoas usando o nome de Deus para ganhar eleitores, para se promover, para fazer sucesso, para ganhar dinheiro. A pessoa fala de Deus com a boca, mas nega com as atitudes. E uma das coisas que eu reparei nessa época de eleição é isso. As pessoas usando o nome do Senhor em vão, falando que Deus disse, que Deus revelou, que Deus mostrou, para ganhar algum tipo de evidência, de louvor, de honra, de glória humana. Isto se restringia ao mundo gospel. Agora também, nas demais áreas da sociedade, até ateus, para se alcançar certos objetivos, estão dando graças a Deus e falando o nome do Senhor. E é sobre isto que nós vamos estar comentando agora nesse conteúdo, nesse vídeo, nessa matéria. Falsas profecias, falsas revelações no contexto de estar usando o nome do Senhor em vão, porque a falsa profecia, a falsa revelação também é contra o mandamento de Deus que diz: não tomarás o nome do Senhor em vão. Eu estava em uma pracinha, eu tinha acabado de correr. Eu estava fazendo alguns exercícios ali nas barras de barra e paralelas, né? E outros exercícios. E crianças vieram conversar comigo, né? Elas até perguntaram se eu não queria comprar o suquinho delas, né? Elas fizeram um suquinho, que elas falaram que estavam querendo comprar uma barraquinha. Eu achei bem interessante as crianças com essa mentalidade de fazer o seu dinheirinho ali na simplicidade, de não ficar pedindo, né? Elas criaram, fazer um suco, vender e comprar barraquinha. Eu até falei para elas, coloca um cartazinho. Aí chegou uma senhora, falou, uns copinhos descartáveis. Então achei bem interessante isso. Essas crianças de hoje, elas são bem para frente. E geralmente quando eu vou ali na pracinha fazer exercícios, elas vêm conversar comigo. Aí em outro momento eu tava ali e as crianças vieram, né? Ô Ti, os rapazinhos, as menininhas, e começa a conversar, quer falar das coisas, às vezes me vê com a dog Beca, lá da casa da minha mãe, pergunta da cachorra e fala que tem cachorro e aquela coisa toda. Aí uma menina chegou em mim, uma menininha, falando que estava chateado lá com um coleguinha dela, que parece que lá esbarrou, caiu. Aí eu conversei com ela, falei para ela perdoar e etc. Aí eu tô saindo, né, depois dessas conversinhas todas aí. Aí um falou pro outro lá, você bateu nela? Aí eu falei assim pros meninos, não pode bater nas meninas. Não é para ficar batendo nas meninas. Aí uma das meninas, ela falou desse jeito assim, homem não pode bater e menina, nem menina pode bater em homem. Na realidade ela falou primeiro, mulher não pode bater em homem e nem homem pode bater em mulher. Aquilo ali eu achei muito interessante, porque eu fiz alguns vídeos dentro desse contexto, né, trazendo ali que geralmente algumas leis estão puxando muito ali pro lado da mulher, por ela ser mulher, e estão punindo o homem por ser homem. E eu fiz alguns comentários dentro desse contexto. Não é que eu sou contra as leis que protegem as mulheres, mas já tem lei que protege o ser humano. Então eu não sou a favor de leis que favorecem alguém por causa de sexo, por causa de cor. Eu não sou a favor desse tipo de lei, que para mim é acepção. Você favorecer alguém porque é homem, você favorecer alguém porque é mulher. Se for um homem que comete um crime contra a mulher, é XY.
aí se for uma mulher que comete crime contra a mulher, aí é só X. Então, se é o homem que comete um crime contra a mulher, a pena é maior. Se for outra mulher, a mulher cometeu um crime contra o homem, aí praticamente nem condenada será. Então, eu não sou a favor de leis que favorecem pessoas por causa do sexo, nem cor, nem raça e etc. Então, eu achei interessante aquela criança, ela ter aquela consciência que não pode cometer violência contra ninguém. Um homem, nesse contexto, não pode cometer violência contra uma mulher, mas a mulher também não pode cometer violência contra o homem. Não pode ser uma pena por causa do sexo, porque tem aquele sexo, aí tem aquela pena. Aí porque tem aquele sexo, ameniza a situação porque é de tal sexo. Já tem lei para isso. Então, eu não concordo com a lei do feminicídio porque já tem lei que protege a mulher, o ser humano, independente do sexo. Então, esse é o contexto dos vídeos que eu fiz dentro dessa matéria. Eu ainda até coloquei, né, porque não criaram a lei do masculinicídio ou uma lei João da Penha, entre aspas, né, que o nome do homem dentro da situação é o senhor, e a história dele não é como a dona Maria da Penha colocou. Ali foi uma questão de ciúme. Então ele não agredia ela, ele não batia nela. Ali uma carta que ela encontrou de um amante, e ela criou uma situação que foi investigada na época e não comprovou que ele cometeu os crimes, nem do tiro que ela levou, que está na cadeira de roda. Isso aí são fatos que hoje são conhecidos. Então, a Lei Maria da Penha, ela surgiu de uma mentira, de uma falácia, como geralmente alguns casos acontecem dentro desse contexto. Homens sendo presos, mortos, abusados, acusados de uma falsa acusação de violência, né, de abuso contra a própria mulher, contra a criança, que às vezes a raiva é tanto que fala que o homem abusou da criança, no contexto às vezes do próprio pai ou padrasto, etc. E depois lá na frente a própria pessoa fala que é mentira aquilo que se falou, e não tem nem uma condenação para esse ato. E alguns homens, quando caem nessa situação, eles passam por abusos, porque tiram ele como abusadores, eles passam por abusos da sua índole como homem, e alguns ainda sofrem assassinatos. Então, eu fiz vídeo dentro desse contexto, e quando essa garotinha, ela não é nem uma mocinha ainda, ela é uma menininha mesmo, ela falou assim que mulher não deve bater em homem e o homem não deve bater em mulher. Eu achei bem interessante ela ter aquele tipo de mentalidade, que não é porque é um sexo X que eu tenho que favorecer, seja homem ou mulher. A lei tem que ser para todos. Eu penso desta maneira. Então, eu estou falando isso aqui de uma forma introdutória, porque eu quero trazer aqui um contexto de uma situação, usando esse texto para que as pessoas entendam que aqui não é questão de partidarismo político, nem preferência política, porque hoje nós vivemos uma realidade que, se você tiver um certo tipo de opinião, a pessoa já te rotula como de partido tal ou partido tal. Então, elas não conseguem captar a mensagem, porque elas estão cheias de partidarismo, elas têm suas preferências políticas e elas colocam isso acima até do próprio Deus. Elas estão colocando suas vontades políticas acima do próprio Deus. Elas estão colocando seus pensamentos acima dos pensamentos de Deus. Então elas estão colocando seus candidatos acima do próprio Deus. E nós vimos isso dentro desse contexto, dentro das religiões, principalmente evangélicas, a qual alguém poderia me rotular como evangélico, mas eu acredito que crer em Cristo como único Senhor e Salvador da alma, exclusivamente, pessoalmente, está acima de ser evangélico, católico, espírita, budista. Para mim, é só mais uma religião. Religião católica, religião evangélica, religião espírita, para mim é tudo religião. Uma pessoa nascer do Espírito Santo está acima de religião. Não que a religião não tenha a sua utilidade. A religião tem sua utilidade, mas não para
salvação da alma humana. A salvação da alma humana está exclusivamente, pessoalmente, individualmente em Cristo, como único Senhor e Salvador da alma. Porque se fosse religião que salvasse, se uma pessoa fosse da religião X e a religião dela salvasse, todos daquela religião seriam salvos. E não é isso que acontece. E religiões, elas têm falhas, porque elas são administradas por homem. Mas a doutrina da salvação da alma, ela não tem falha, porque ela é administrada pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que gera esse convencimento, é o Espírito Santo que gera um novo nascimento, e é o Espírito Santo que conduz a pessoa no caminho que se deve andar. E ainda assim, a pessoa tem a opção de obedecer ou não. O Espírito Santo não força ninguém. Ele inspira a pessoa a fazer o que é da vontade de Deus, como Satanás também inspira as pessoas a fazer aquilo que é da vontade dele. Aí as pessoas fazem, algumas por falta de conhecimento, porque estão algemadas na ignorância, mas quando vem o Espírito Santo, ele liberta dessa ignorância. Aí a pessoa vai poder usar o seu livre-arbítrio, porque pessoas que estão aprisionadas, não tem como ela usar o livre-arbítrio dela. E ninguém se liberta a si mesmo. Até na história, nesse contexto, geralmente pessoas aprisionadas, elas têm que ter alguém que as salve. Tem pessoas que conseguem fugir de presídios, né? Tem vários documentários, várias situações onde pessoas fugiram. Ninguém foi salvá-las. Elas fugiram daquele presídio, mas elas ainda continuaram como criminosas, foragidas. Então, de certa forma, elas estavam ainda aprisionadas dentro daquele sistema. E a libertação que vem de Cristo é te libertar desse sistema, dessas algemas que aprisionam a pessoa a fazer aquilo que espíritos enganadores querem, de uma forma até muitas vezes inconsciente. Mas quando vem a verdade de Cristo como único Senhor e Salvador, essas algemas caem por terra. Mas tem pessoas que não querem ser libertas. É até a história do passarinho, que a pessoa criava um passarinho, achou aquilo injusto, passarinho ter asa, ele viu os outros passarinhos voando e falou, não posso deixar esse passarinho preso, eu tenho que deixar ele voar, ele tem asa para voar e etc. E ele abriu a gaiola e o passarinho não saiu, e ele saiu para fazer alguma coisa, pensando que o passarinho ia sair. Quando ele voltou, o passarinho ainda estava lá dentro. Então tem gente que quer continuar aprisionada na gaiola. A Bíblia fala que o povo que foi liberto ali do cativeiro ali do Egito, muitos deles quiseram voltar para o cativeiro do Egito. Eles quiseram voltar a ser alimentados pela comida do Egito. Eles quiseram voltar à servidão do Egito. Então dentro deles, eles ainda estavam aprisionados, mas eles tinham a oportunidade de viver em liberdade. Mas eles escolheram, dentro deles, ainda se submeter ao sistema egípcio. Então nós vimos, nesses tempos atuais, dentro desse contexto, principalmente agora falo exclusivamente dentro da religião evangélica, uma falsa inspiração de pessoas falando que o candidato Bolsonaro ganharia a eleição, porque ele era o escolhido de Deus. E por ser escolhido de Deus, não haveria nada que o impedisse de ser reeleito. E vimos aí profecias, revelações, até de igrejas conceituadas, Ministério Assembleia de Deus, pessoas falando como que se Deus tivesse dito que ele ganharia a eleição e seria o presidente da nação nesse ano. E pessoas nessa inspiração romana, mundana, animal e diabólica, nos púlpitos também, fazendo campanha dentro de congregações, trazendo essa inspiração ao povo, como se Deus estivesse falando, ou Deus apoiando que ele fosse o presidente agora da nação. E foi um balde de água fria, um choque de realidade, ao qual alguns ainda não estão acreditando, não caiu a ficha ainda, que essas pessoas são mal intencionadas.
e que aquilo que estava na boca delas não era a palavra de Deus. A palavra de Deus tem vários contextos, de ir, de ficar, tem tempo de chorar, tempo de rir. Como eu saber que aquele tempo é para mim? Como eu saber o tempo que Deus tem para mim? Como eu saber que aquela palavra é para mim? É orando e meditando nas Escrituras. Isso, quem vai fazer é o próprio Deus, esse convencimento, você poder discernir. Eu não posso aqui ensinar, eu vejo algumas matérias, alguns conteúdos, vejo os títulos, eu nem me paro para assistir. Como ouvir a voz de Deus, como aprender a voz de Deus, não, isso é algo muito pessoal. Deus, quando Ele quer que a pessoa entenda alguma coisa, Ele sabe fazer isso. Eu não preciso te ensinar, eu preciso é aprender com Deus. Então, nós precisamos aprender com Deus, com a sua palavra. Então, hoje as pessoas perceberam, algumas ainda, infelizmente, que não era a palavra de Deus, não era a revelação de Deus, não era a profecia de Deus. E isto, infelizmente, traz muito constrangimento para quem busca ou é sincero em relação ao Evangelho. Porque hoje as pessoas, elas olham para uma denominação evangélica, em alguns casos, a maioria, acredito eu, elas não vê mais aquele povo ali como um povo de Deus, como se via alguns tempos atrás. A perseguição, alguns tempos atrás, é porque o povo era de Deus, era um povo espiritual. Hoje a perseguição dentro dos templos religiosos é porque são pastores obreiros, uma igreja política. E as pessoas estão revoltadas com a política de uma forma geral. Então, quem é da esquerda é revoltado com a política da direita. Quem é direita é revoltado com a política da esquerda. E não é esse o papel de uma congregação, de um pastor, de um obreiro, de um profeta. Um contexto político terreno. Ele deveria trazer o contexto político da Nova Jerusalém, do reinado de Cristo, de um governo político espiritual, mas que vai se materializar de uma forma real aqui nessa terra. Essa deveria ser a inspiração desses pastores, desses obreiros, e provavelmente agora eles vão querer falar sobre isso. Sinto dizer na maior cara de pau, porque isso não está dentro deles. Como eu disse em outras matérias e outros vídeos, as pessoas elas pregam, elas falam por causa ali daquele momento. Mas em época de eleição não era isso que ouvisse da boca dessas pessoas. Literalmente eu participei, pessoas fazendo campanha lá no púlpito. Pastor, obreiros, pessoas vibrando dentro da congregação como se um time tivesse feito o gol e elas estivessem torcendo pela vitória do seu time. Pessoas falando entre aspas, em mistério, porque falaram que o candidato Bolsonaro ia ganhar. Pessoas pulando, entrando no movimento, sendo avivadas. Então tudo aquilo ali é uma mentira, aquilo ali é enganação. Aquelas línguas ali estranhas não eram do Espírito Santo, e aquela alegria também não é do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele não vai trazer alegria numa mentira, numa falsidade, em algo que não vai acontecer. E línguas estranhas não é para as coisas aqui dessa vida. As pessoas falam que vai ganhar um carro, aí começa a falar em línguas estranhas. Fala que vai ganhar uma casa, aí começa a falar em línguas estranhas. Aí fala das coisas aqui dessa vida aqui, começa a falar em línguas estranhas. Não, as línguas estranhas não é para exaltar a Deus nas coisas desta vida. Isso aqui, nossa palavra, a linguagem que nós usamos cotidianamente, seja ela no português ou em estrangeiro usando outra língua lá da sua nação, nós já temos como falar isso dentro da nossa própria linguagem. O mistério de línguas estranhas é para edificar a nossa alma nas coisas que há por vir, nas coisas que realmente vão acontecer e que não são passageiras, momentâneas. Então eu percebo pessoas no púlpito, pessoas na congregação falando em mistério, em coisas passageiras que estão passando pelas coisas desse mundo, dessa vida. Mistério de línguas estranhas não é dentro desse contexto. É como pessoas que se dizem batizadas com o Espírito Santo, mas não têm fervor de transmitir o Evangelho. Pessoas que não têm fervor de transmitir o Evangelho, Cristo como único Senhor e Salvador, não são pessoas batizadas com o Espírito Santo. Isso é só para fazer nome da congregação, do congresso, da festa, querer mostrar que são espirituais, mesmo sendo uma falsa espiritualidade, porque hoje as pessoas não se importam. Esses pastores de hoje, esses obreiros, eles não se importam se a manifestação espiritual é verdadeira ou falsa. Simplesmente quer lançar na mídia, na internet, como sendo espirituais, como se Deus estivesse trazendo algum tipo de avivamento. E alguns contextos são espíritos enganadores operando ali naquele lugar. Mas também ninguém quer saber disso não.
têm medo de demônio, de manifestar demônio, de voz de demônio. Eles têm medo, tá vendo? Do mundo das trevas. Você deve ter prudência, mas não medo. O único que nós devemos ter medo, temer é aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno, que lançou até de anjo. Deus lançou até a alma de anjo no inferno. Então esse realmente deve ser temido. E esse temor é revelado no arrependimento, nos nossos pecados, a confissão, a conversão dos nossos pecados e iniquidades em Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Então, nós vemos aí uma inspiração mentirosa há muitos anos dentro do ministério. Isso é um aspecto, porque existem outros aspectos de falsas inspirações nos altares, nas congregações, manipulações humanas, terrenas, animais, diabólicas, manifestações demoníacas confundidas com manifestações do Espírito Santo, em profecias, em revelações. E hoje está bem claro isso. Pessoas afirmando que o Lula não subiria a rampa, que não colocaria a faixa, desejando a morte dele, quando deveriam estar desejando a salvação da alma dele, a conversão dele. Então você vê que o amor esfriou, o amor acabou pela alma das pessoas por causa dos seus ideais partidários e políticos, pela sua corrupção humana de partidarismo político, que é o que está no meio da política, até onde se conhece, aquele amor pelo partidarismo, pelo poder, e com discursos fanfarrões, discursos hipócritas, demagogos, de uma falsa humildade, de uma falsa importância pelo próximo ou pela nação, quando na real é uma importância, um amor por si mesmo, pelos seus próprios privilégios, e ao qual nós até temos vistos que aqueles que se intitulam pastores, obreiros, que estão dentro de uma função política, que realmente deve ter o combate contra a injustiça, calados, com medo de perder cargos, salários e etc. Então, se não tem ousadia nem pelas coisas aqui, a qual se propôs a fazer como candidato, que dirá sobre a vida eterna. E o que me espanta mais é que não tem um combate contra esses pastores, desses obreiros, dos próprios ministérios. Pessoas deveriam ser exortadas, repreendidas, colocadas em disciplina, e não ter tanta oportunidade de estar falando, pregando e orando. Por quê? Porque estão induzidas pelo espírito enganador. Porque se a pessoa traz enganação dentro desse contexto, ela traz enganação em outros aspectos, em relação à doutrina da palavra. E pessoas assim, tendo oportunidade para pregar, para cantar, para ensinar em escola bíblica. Como é que pessoas que não estão influenciadas pelo céu, pelo Espírito Santo, pela voz de Cristo, vai ficar tendo oportunidade para pregar, para ensinar numa escola bíblica, ainda sobem no altar para profetizar, revelar, para falar que Deus disse, assim diz o Senhor, bando de mentirosos, hipócritas. E essas pessoas ainda estão ganhando púlpito, evidência. Essas pessoas deveriam ser tratadas, corrigidas, para que não trouxessem mais falsas inspirações a essas gerações que estão vindo agora. Pessoas contaminadas com a doutrina de Roma, com a inspiração de glória e honra e louvores humanos, porque houve-se um grande movimento, como se o candidato Bolsonaro fosse ganhar, então era muito fácil, entre aspas, falar que ele ganharia, que ele seria o próximo presidente, para caso ele fosse, eles serem se intitulados ou se intitular como os profetas de Deus. Quando isso não aconteceu, são profetas de quem então? Quando o profeta fala e acontece, de onde é a profecia? E quando o profeta fala e não acontece, de onde é a profecia? Qual é a sua procedência? E não tem um combate nisso, nos ministérios. Por causa de quê? Por causa de glória e louvores humanos. São pessoas que são parentes, são pessoas que têm um destaque na mídia gospel. São pessoas que trazem alguma evidência ao ministério. E agora, pessoas que buscam ser sinceros ou são sinceras, pagam por pessoas assim. Porque o evangelho ele fica banalizado. A gente, como crente, fica banalizado.
Eu particularmente tenho alguns obreiros, pastores, que eu não vejo eles como homens santos de Deus. Podem até ser, não estou falando que não sejam, mas eu vejo eles como homens políticos. Eles parecem parlamentares, eles têm uma aparência. Quando eu falo uma aparência, o que se transmite é de vereador, de deputado, de senador, de governador. Eles têm uma aparência, eles transmitem todo tipo de autoridade, mas não do céu. Não transmite a autoridade de um homem santo, não transmite a autoridade de um homem justo, não transmite a autoridade de alguém que teme a Deus, que se desvia do mal, não transmite aquela reverência que você tem pela santidade. São obreiros políticos, uma doutrina política que tem contaminado os altares, os púlpitos das igrejas. Pessoas que são escolhidas para pregar, para cantar, para liderar politicamente, não espiritualmente. Estão trazendo a política lá do mundo e a política corrompida para dentro dos ministérios, para escolhas, para decisões. Até o rito, muitas vezes, do culto, parece um rito político, como da Câmara, dos deputados, senadores, o tempo de falar, o quanto tem que falar, oportunidades. Parece que está dentro de um parlamento. Então, se copiando aquilo que está no mundo. E fizeram isso em época de campanha. Isso é bem evidente. Púlpitos, verdadeiros palanques eleitorais, pastores, obreiros, verdadeiros cabos eleitorais. Em vez de estar levando a influência de Cristo como único Senhor e Salvador, e aqui falam mandamentos e tudo mais, para dentro do parlamento, do Senado, da Câmara. Não, eles absorvem isso. E isso tem acontecido nas demais áreas. Pessoas que, em vez de estar levando a influência de Cristo para a faculdade, para o trabalho, para casa, para a rua, para o dia a dia, estão trazendo essa influência para a congregação. Onde as pessoas, entre aspas, só são avivadas em festas, em congressos. E um falso avivamento. E um falso renovo. Porque aquelas pessoas não transmitem nenhuma inspiração para o seu próximo no seu dia a dia. Se espera o outro congresso mais do que a volta de Cristo. Se espera a próxima festa mais do que a volta de Cristo. Se espera mais qualquer outra coisa para essa vida do que a volta de Cristo. Então é um povo inspirado pela terra, por louvor e honra e glória da terra, deste mundo. Não por aquilo que há de vir, pela volta de Cristo. Isso está notório. E tem pessoas que estão falando isso há vários anos. E uns hoje falam porque não há como falar de outra coisa. Vai falar de quê? Vai falar que o Bolsonaro vai ganhar a eleição? Já passou. Vai falar que o Lula não vai subir a rampa? Já subiu. Que não vai colocar a parte? Já colocou. E agora, esse povo ainda não satisfeito, já estão, entre aspas, desejando a morte do presidente tal. Morrer é um fato para todos nós, até Cristo voltar. O único povo que não vai morrer é aqueles que forem arrebatados quando Cristo voltar, que estiverem aqui vivos. Fora isso, todos nós vamos morrer. Hoje, amanhã, depois, daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos. E com Lula, ou quem é de esquerda e de direita, não é diferente. Então, profetizando o óbvio, revelando o óbvio. Não, isso já está aí para todo mundo ver. Então, coisas que se falavam, que eram até revelações do Espírito Santo profecia, hoje é o óbvio. O Apocalipse está na cara de todo mundo, é o óbvio. O Apocalipse está aí. Não precisa ser tão espiritual para se ver o Apocalipse que está aí. E vindo sobre o Brasil e sobre todo mundo. Eu cheguei a ouvir num púlpito, nesses dias, que o Brasil não teria perseguição. Mudou o discurso, né? Que não teria perseguição, que os crentes iam ser perseguidos. Então a igreja já foi arrebatada. Igreja que não é perseguida pelo mundo não é a igreja de Cristo. Uma igreja que não é perseguida por Satanás não é a igreja de Cristo. Como a igreja não vai ser perseguida? Sabe por que os crentes não estão sendo perseguidos, não foram, ou não se sentiram perseguidos no governo do Bolsonaro? Porque estão aliançados com Roma, com o sistema político. Fizeram alianças. Porque se estivessem vivendo fervorosamente o evangelho, estariam sendo perseguidos. Sabe por que a igreja se sente
em momentos de paz, com governos, com autoridade, é porque não prega a verdade. Porque não pregava que o Bolsonaro deveria se arrepender, abandonar a intercessão de Maria, o culto às imagens de escultura, sendo que o mesmo foi em igrejas evangélicas conhecidas da Assembleia de Deus. Por que não perguntou para ele se ele queria entregar a vida dele a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da alma dele? Por que não ensinaram que ele deveria batizar nessa doutrina? Que ele deveria congregar? Não, quando se sobe no altar é só exaltando rei, príncipe. Pega lá o Velho Testamento, sem o Novo, é claro, né? Tira Jesus da história, né? Velho Testamento sem Cristo, Velho Testamento sem Novo, é doutrina do anticristo, inspiração anticristo. Tira o Senhor Jesus da história. Tira a morte, tira a ressurreição. Tira Cristo. Então fica falando que é de príncipe, rei, Deus te escolheu, que você é ungido, que você é isso, que você é aquilo. Essa mentiraiada toda, que não sou eu que estou dizendo aqui, tá aí. Tá aí. Mesmo sem dizer, está gritando no Brasil o canto todo a mentiraiada desse povo que infelizmente está guiando as pessoas nas congregações. Eu tenho orado, me sinto triste, porque é cegos guiando cegos, cegos sendo guiados por cegos. Aqueles que têm olhos espirituais estão querendo arrancar nossos olhos. Os filisteus querendo arrancar os olhos de Sansão, cortar os seus cabelos e tirar a sua força. E acho que a Dalila está lá no mundo. Não, a Dalila está dentro. A Dalila está dentro das congregações. Muitas vezes em púlpito, o espírito de Dalila, querendo tirar as forças de Sansão, arrancar os seus olhos. Abre o olho, Sansão. Fica ligado. Tenha temor do Espírito Santo. E hoje aí, é claro, a gente vê essas patifarias dentro do ministério, dos púlpitos. Exaltação de homem, exaltação de partido político, de posição partidária, terrena, e se esquecendo de exaltar o único que é digno de toda a glória, honra e louvor, que é o Senhor Jesus Cristo, como único Senhor e Salvador da alma. E o avivamento não vai vir na facilidade. Nunca que vocês vão ver na Bíblia avivamento verdadeiro com facilidade. E já te digo e repito e continuo dizendo e direi quantas vezes forem necessárias. Avivamento não vem dos seus congressos pagos. Avivamento não vem das suas festas pagas. Avivamento não vem dos seus altares, dos seus púlpitos corrompidos, dos seus pastores, dos seus líderes que são cabos eleitorais para partido político e para candidatos de presidência. Avivamento não vem desse povo. Avivamento vem de um povo que está realmente aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo, que não está aguardando o governo da terra, mas o governo do Messias, do verdadeiro Messias, do verdadeiro Salvador da alma. Avivamento não vem com pregadores pagos, cantores pagos. Não vem com movimentos de congressos e festas. Avivamento não vem de um povo que ora para aparecer para o homem, coloca na mídia, orando. Quanto tempo ora? O avivamento não vem desse povo. Avivamento vem de um povo que no oculto do seu seio está ali se derramando na presença de Deus, buscando o Espírito Santo. E esse povo não vai receber reconhecimento aqui. O avivamento vem Deus usando esse povo, mas esse povo não recebe glória aqui. Mas quando Cristo voltar, vão receber 30, 60, 100 vezes mais de todo o seu trabalho que tiveram aqui, vivendo uma vida sincera e verdadeira. Não para louvor e honra e glória de homens do mundo, dessa terra, mas verdadeiramente, sinceramente, para louvor e honra e glória de Deus. A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto. Falou com Deus, tudo de bom. E mais uma coisinha, uma observação. Estejam vigilantes, tenham muito cuidado. Tem muitas pessoas aproveitadoras de ambos os lados,
nesse tempo dessas profecias, dessas revelações, pessoas colocando vídeos como se fosse haver alguma mudança ou algum cumprimento de uma falsa profecia e revelação, colocando só mais 72 horas, ó o sinal, é uma estratégia, como se o Bolsonaro, as Forças Armadas, os militares fossem ter alguma atitude diferente da que se teve, que não se teve e chegou à presidência do candidato atual, e pessoas profetizando, revelando através desses fakes, como se fosse algum sinal, alguma evidência que essas falsas profecias e revelações se cumpririam. Então pessoas veem uma situação de um vídeo fake, de uma falsa notícia, aí profetiza como se aquilo fosse se tornar algo concreto, a qual não se tornou. Então pessoas querendo se promover à custa de uma situação pior, mentirosa. Pessoas querendo se passar como pessoas que têm uma comunhão com Deus, que ouvem Deus, que são profetas, que têm alguma intimidade com Deus e não têm intimidade com Deus. As pessoas estão distantes de Deus. Todo esse contexto político está dentro da dominância de Deus, que agora vai ser muito falada e pregada nos púlpitos, e não foi falada no tempo de eleição, né? Muito pelo contrário. Fizeram do púlpito algumas congregações palanque eleitoral e os próprios pastores pregadores cabos eleitorais de uma mentira, de um engano, a qual é fato. Eu nem preciso falar, querer te convencer. Está aí para todo mundo ver, até o próprio cego. Agora dizem, um ditado popular, que o pior cego é o que não quer ver. E eu aproveito que o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Então essas pessoas, elas agem de má fé, elas ganham dinheiro com visualização, com inscrição, com comentários, e as pessoas enganadas, inspiradas a conteúdos mentirosos, pessoas que não estão se importando com o Brasil, com a nação, tirar com o reino de Deus, apenas de tirar vantagem da situação com seus canais, suas mensagens. Por exemplo, vou citar a pessoa colocou um contexto ali militar, como se os militares, Bolsonaro, fossem agir de certa forma. Ali era padrão de novos oficiais que estavam chegando, e o Bolsonaro estava ali e homenageando aqueles oficiais, emocionado. O comandante ali da tropa fez um discurso, mas não tem relação, não tinha relação, e é comprovado agora também, mas eu já tinha percebido isso. Desse dia para lá eu parei de ver conteúdos como esse, porque eu sei que estava gerando só monetização para essas pessoas de má fé. Ali era só uma formação de cadetes e colocando como se fosse algo revolucionário o discurso. O Bolsonaro está ali e o discurso do comandante, que é um discurso padrão. Ali poderia ser qualquer outro presidente que tivesse ali e a cerimônia seria daquela maneira. Não tinha relacionamento ali com manifestações, com direitos constitucionais. Ali era uma formação padrão, um discurso padrão. E a pessoa colocou como se fosse no contexto do artigo, entre aspas, 142. E o que me abismou mais ainda, que eu estava vendo os comentários das pessoas ali no chat, eram todos praticamente dentro desse contexto. E eu coloquei lá, gente, isso aí é uma formatura padrão, é um discurso padrão, não está relacionado ao movimento, à manifestação, à presidência da nação. Isso aí é um rito natural. Então pessoas mal intencionadas ainda têm com esse tipo de discurso e falsas profecias. Então analise as escrituras, tenha uma vida de oração, busque revelação de Deus e não do homem, até a respeito do que foi dito nesse conteúdo, nesse vídeo. Ore a Deus,
Peça a Deus, Senhor, aquilo que é do Senhor fica em mim, aquilo que não é do Senhor não tenha lugar na minha vida, para que você não seja enganado, manipulado por pessoas e por espíritos enganadores, e sim guiado pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, fiquem com Deus e boa meditação das coisas do alto.